Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Rezende e hoje eu vou resolver com vocês 3 questões do caderno amarelo do Enem 2019, prova de ciência da natureza e suas tecnologias. Bom, antes de resolver, pessoal, é importante frisar o seguinte: leia bem o enunciado. Na maioria das questões, a resposta está praticamente no enunciado. Então, vale a pena desprender aquela energia para ler o enunciado. Quando vocês estiverem também estudando, vale a pena. Vou apresentar questões para vocês aqui, aonde muitas delas o enunciado já praticamente resolve o problema, tá certo? Então vamos para cima, galera. Questão 145. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A seno de ômega-t mais θ, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência. Nesse caso, essa fórmula é de frequência angular, ômega 2π sobre t, em que t é o período, A é a amplitude ou deslocamento máximo, quer dizer, deslocamento na vertical, tá? E θ é o ângulo de fase. Θ compreendido entre 0 e 2π sobre ômega, que mede o deslocamento no eixo horizontal, quanto esse sinal se desloca na horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. O gráfico representa um movimento periódico, P igual a P de T, em centímetros, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante T, conforme ilustra a figura. Ele tem uma aplicação prática para essa situação, tá? A expressão algébrica que representa a posição P de T da cabeça do pistão em função do tempo T é. Bom, aqui eu já tenho a função, que foi apresentada no problema, que é a função do seno, tá? Onde esse A é a amplitude, deslocamento vertical máximo, ômega é a frequência angular, tá? Que é dado por 2π sobre t, onde t é o período. O período, por definição, é tempo necessário para completar um ciclo, tá certo? E θ é o ângulo de fase, que é o deslocamento em relação do sinal em relação ao eixo horizontal. Vamos lá. Deslocamento máximo na vertical é 4, ou menos 4. O que vai diferenciar se é 4 ou menos 4? Se esse sinal ele é ascendente ou descendente, ou seja, ascendente se ele aumenta no decorrer do tempo, inicialmente. Nesse caso, ele aumenta, então esse sinal é ascendente, então a amplitude é 4. Se esse sinal fosse deslocado 180 graus em fase, fosse o contrário do que está aí, ele seria menos 4, porque ele seria descendente, tá certo? Bom, para o ômega eu preciso saber o período. E o período é o tempo necessário para completar um ciclo. Então o sinal ele vai até o máximo, vem a zero, vai até o máximo negativo, vem a zero, e aqui ele repete. Ele se torna periódico. Então, o primeiro ciclo é o que importa. Depois ele vai repetir o mesmo ciclo. Então, ele levou π para completar, de 0 a π, ou seja, π para completar o ciclo. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho que o meu período é π. Bom, escrevi aqui para vocês, ó, todas as informações. A igual a 4, a gente já sabe por quê. Θ igual a 0, ele está partindo do ponto 0, ou seja, ele não está se deslocado horizontalmente da origem. Tá? T igual a π, acabei de explicar a vocês. E ômega igual a 2π sobre t, que é a fórmula onde t igual a π, 2π sobre π igual a 2. Então, o que eu faço agora, pessoal? Eu vou escrever essa expressão, tá? P de t, A seno de ômega t mais θ. Onde A, ômega e θ, eu já sei quais são, estão aqui. Eu vou substituir as informações do meu problema. 4 seno de 2t mais 0, 4 seno de 2t, opção A. Vamos para a próxima. 147. Uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina a fim de determinar o comportamento dessa população. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos. A cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo. O raio desse círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. A concentração na cultura é de 1000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Então, 1000 bactérias, 10 a terceira, raio R está aqui no nosso, tá, exemplificado o problema. Considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia, que é a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo, e dê o número de dias transcorridos. Qual é a expressão que representa Q, a quantidade de bactérias, em função de R, que é o raio, e D, que é o tempo, no caso, quantos dias, né? Então, vamos lá. Primeiro dia, o raio é R. No segundo dia, o raio cresce 10%, ou seja, é o R
mais 10% de R, que no caso é 0,1. 10%, 100% é 1, logo 10% é quanto? 0,1. R mais 0,1R é igual a quanto? Lembrando que o R é um R, né? 1R mais 0,1R, 1,1R. Tá? Isso no segundo dia. No terceiro dia, o meu raio já passa a ser 1,1R. Então, eu vou aumentar 10% de 1,1R, ou seja, 0,1 vezes 1,1R. Isso aqui, 1,1R eu posso pôr em evidência, 1,1R multiplicado por 1 aqui, multiplicado por 0,1. Então, 1,1R que multiplica 1 mais 0,1. 1 mais 0,1 é 1,1, vezes 1,1, 1,1 ao quadrado. O que a gente percebe aqui? No enésimo dia, ou no décimo dia, eu coloquei N aqui, poderia ser D para ficar melhor exemplificado, o raio vai ser quanto? 1,1 elevado a D menos 1 vezes R. Por que D menos 1? Você percebe que no terceiro dia, o raio está ao quadrado. Se você marcar aqui o quarto dia, o raio vai estar ao cubo. Então, o D vai ser sempre menos 1 do atual. Se eu estou no dia D, que eu botei N aqui, mas é D, ele vai ser 1,1 vezes D elevado a D menos 1 vezes R. Tá certo? Bom, então, a minha quantidade vai ser quanto? 10 ao cubo, lembrando que ele não se altera, então ele não entra no quadrado do círculo do crescimento circular, tá certo? Porque esse 10 à terceira dito aqui no problema não muda significativamente com o tempo, então a mudança é mínima, esse mínimo vai estar aqui dentro. Π R ao quadrado, mas quem é o raio? 1,1 elevado a D menos 1 vezes R. Isso vai me dar a opção B, tá certo? E a terceira é interessante, porque a terceira é uma questão que você resolve sem fazer cálculo. Análise gráfica. O modelo predador-presa consiste em descrever a interação entre duas espécies, sendo que uma delas, presa, serve de alimento para outra predador. Então, a tendência é que a presa, com o tempo, ela diminua, né? O predador vai consumir. Enfim, essa relação não é diretamente proporcional. Então, no aumento, uma em aumento a outra, né? Mas, enfim. A resposta funcional é a relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade populacional de sua presa. A figura mostra 3 respostas funcionais. FGH, em que a variável independente representa a densidade populacional da presa. Então, vamos lá. Então, vamos ler aqui logo a pergunta. Qual o maior intervalo em que a resposta funcional fx é menor que a resposta funcional g de x e h de x simultaneamente? Nesse caso, o enunciado já é engraçado. Você não precisaria do enunciado para entender isso. Esse caso é um caso diferente, né? As duas primeiras questões foram a primeira foi fundamental o enunciado. A segunda, importante o enunciado, e a terceira nem tanto, porque tem um conceito, relação predador-presa, densidade populacional, mas ele fala de funções, e é só você analisar as funções nos instantes A, B, C, D e E. Ele quer saber quando F é menor, né? Ela é menor quando ela estiver embaixo, por quê? Quanto maior a taxa de consumo, maior é a função. Então, eu preciso do ponto onde essa função F esteja abaixo da função G e da função H. Na reta A, vertical aqui, né? Eu percebo que o F é maior, ele está acima. Na reta B, eu percebo também que ele está acima, ele está encontrando com o G, mas ainda não é menor, mas ele é maior do que o H. Então, em B também não serve. Então, de 0 a B não serve. De B até C, vamos ver. Em C, pessoal, preste atenção que o G já é maior, mas ele está o quê? Encontrando com ele. A partir de C, ou seja, é que ele vai ser menor. Então, até de B até C não rola. Em C ele chegou à igualdade. A partir de C, ele vai ser maior. Aí de C para D, desculpa, ele é menor. De C para D, ele é menor? É menor. A resposta é D. Porém, de D para E, ele também é menor. Logo, de C para E, ele está se apresentando menor. No que é correto marcar a opção E. Tá certo? Então, isso é uma análise gráfica. Essa análise gráfica consiste em saber quando a função ela é menor, a resposta dela, ou seja, o eixo, ela estiver comparado com as outras, ela vai estar abaixo no eixo vertical, identificando que ela é menor. Então, a gente fez a análise e percebeu que a partir de C, essa função é menor que as outras, porque ela aqui, de B para C, ela é menor que G, mas ela ainda é maior que H, e no ponto C, que é o ponto de encontro, elas estão coincidindo, ou seja, são iguais. Então, a resposta na análise gráfica é de C até E. Perceberam que eu não precisei de cálculo, eu fiz apenas uma análise gráfica, e em função dessa análise eu cheguei no resultado?
Então, eu apresentei para vocês 3 questões, aonde as características elas são diversas. Né? A primeira é dependente do enunciado, absurdamente. O enunciado praticamente define o problema. A segunda ela é muito importante, a leitura do enunciado, para que ela seja resolvida. E na terceira é bom que se leia o enunciado. Mas o enunciado não foi fundamental. Fundamental é a análise gráfica. A análise gráfica, sim, ela é fundamental para que vocês consigam resolver o problema. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Mais 3 questões para conta aí, para resolução, para que vocês tenham material de estudos. E quem gostou, dá lá uma curtida, tá? Quem não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva-se no canal, para que eu possa gravar mais aulas, vocês terem mais material, mais coisas diversas. Esse canal é bem diverso. Além de resolução de questões de concurso, tem questões de eletricidade, eletrônica, conteúdo de eletricidade, conteúdo de eletrônica, projetos com Arduino. Então, eu pretendo também começar a trabalhar com Raspberry, vários projetos, várias coisas interessantes. Então, se inscrevam lá. E quem é inscrito, aperta o sininho para que vocês possam receber notificações de novos vídeos. Um abraço, pessoal, e até a próxima.